botar bem aqui para gravar. Bora lá, pessoal, vamos começar. Já está compartilhando. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós veremos... Achei a caneta do iPad. Hoje nós veremos a parte de aletos orgânicos. Aletos orgânicos. Então vamos iniciar. Então vamos prosseguir a partir de onde nós paramos ontem. Então ontem nós paramos em álcool. Então nós vamos continuar vendo hoje a parte de aletos orgânicos. E de início nós temos que saber o que é um aleto orgânico. Professor, o que é um aleto orgânico? Então, aleto orgânico, pessoal, é nada mais, nada menos do que compostos que são derivados dos hidrocarbonetos. Então, é derivado do CXHY pela substituição de um hidrogênio por um halogênio. Eduardo, o que é um halogênio? Halogênio, pessoal, é muito fácil. São aqueles compostos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e o quê? Iodo. Como assim, professor? Me mostra. Ó, você vai ver como é bem facinho. Aqui você tem um hidrocarboneto. Um CXHY. Aí, se eu tiro um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio eu boto um halogênio, por exemplo, o cloro. Então, aqui não tem hidrogênio? Tem, professor. Pois vamos tirar esse hidrogênio. No lugar desse hidrogênio eu vou botar o quê? Um cloro. Eu obtive aqui o que função? Aleto orgânico. Então, aleto orgânico ele é derivado da retirada do hidrogênio. No lugar de um hidrogênio eu boto o quê? Eu boto um halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Como eu classifico? Então, as classificações dos aletos são... Então, os aletos, eles podem ser classificados como o quê? Como monoaletos. Monaleto é aquele aleto que só apresenta o quê? Um halogênio. Então, isso é um monoaleto. Monoaleto só possui o quê? Um único halogênio. Esse monoaleto ele pode ser classificado como monoaleto primário, monoaleto secundário e monoaleto terciário. Como assim? O que é um monoaleto primário? Um monoaleto primário é aquele aleto que apresenta apenas um halogênio, então um monoaleto, e que o halogênio está ligado com o carbono primário. Isso é muito parecido com uma classificação. Qual é a classificação que é parecida com essa? Bora. Quem é que lembra? A gente já falou. Ninguém? E aí, Cristiano? Tio, seria aquela do álcool? Do álcool, exatamente. Ó, o Bernardo tá ligado. Então a gente falou ontem, até uma coisa que eu peço para os alunos aprenderem, que a classificação dos aletos é idêntica à classificação de quem? Dos álcoois. Idêntica. Então, o que é um álcool primário? Um álcool primário é aquele álcool que o OH está ligado com o carbono primário. O que é monoaleto primário? Um monoaleto primário é aquele monoaleto
que o halogênio está ligado com o carbono primário. O que é um monoaleto secundário? É aquele em que o aleto está ligado com o carbono secundário. E o monoaleto terciário? É aquele em que o aleto está ligado com o carbono quê? Terciário. Erra só se quiser, porque é muito fácil. Então, nós temos os monoaletos e nós temos também quem? Os polialetos. O que são os polialetos? Os polialetos, pessoal, os polialetos, eles possuem dois ou mais halogênios. Dois ou mais halogênios. Aí, cuidado, ó. Você pode ter também idêntico a álcool. Você pode ter, por exemplo, um polialeto. Aqui eu tenho dois halogênios, é um polialeto. Esse polialeto é chamado de polialeto vicinal. Por que vicinal, professor? Porque os halogênios estão em carbonos vizinhos. Vicinal vem de vizinho. Estão em carbonos vizinhos. E eu posso ter um polialeto chamado de polialeto geminal. O que é um polialeto geminal, professor? Os dois halogênios aqui estão no mesmo carbono. Eles germinam do mesmo lugar. É geminal. Então, isso cai em prova, viu? Isso cai em prova. Beleza? Isso cai em prova. Continuando. Vamos agora que nós já sabemos o que é um aleto orgânico e como classificar em monoaleto ou polialeto, vamos para a nomenclatura. Nós temos duas nomenclaturas. Quais são as duas nomenclaturas de aleto orgânico? As duas nomenclaturas de aleto orgânico primeiramente, você tem qual nomenclatura? A nomenclatura radicofuncional. Vai estar na prova nomenclatura radicofuncional. Você vai abrir a prova e vai ter uma questão de nomenclatura radicofuncional, com certeza. Como é que é o nome da nomenclatura radicofuncional? É o nome do aleto, que pode ser o quê? Fluoreto, pode ser o quê? Brometo, pode ser o quê? Iodeto, pode ser o quê? Cloreto, mais o nome do radical. Como assim? Bora lá, bora. Acorda, que a prova tem muito conteúdo. Bora lá, como é que é o nome desses daqui? Bora lá, esse primeiro aí cai na prova, como é que é o nome? Tu cola aqui. Cloreto de vinila. Pronto. Cloreto de vinila. Por quê? Porque o nome desse radical é vinil. Cloreto de vinila. Qual o nome desse daqui? Brometo de alila. Porque o nome desse radical é alil. E esse daqui? Iodeto de isopropenila. Como assim? Menino, oi. Se não tivesse essa dupla, tu ia chamar de isopropil. Mas não tem uma dupla, então tu chama de isopropenil. Por isso que é iodeto de isopropenila. Muito simples. Um aqui só para ver quem é que tá ligado no meio de campo. Como é que é o nome desse? Bora, quem é que tá ligado aí no meio de campo? Bora, não tem nenhum corintiano aí não? Bora lá, corintianos. Como é que é o nome desse daí? Então tu corta... Iodeto de tebutila. Pronto, aí o corintiano acertou. Iodeto de T-butila. Por que é T-butila? Porque esse radical tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse radical tem 4 carbonos. E o radical, que é o pontinho, está exatamente no carbono o quê? Terciário. Se está em carbono terciário, tu usa o nome T ou terc. T ou terc. Vamos agora para a nomenclatura.
E o PAC, que é a nomenclatura o quê? Oficial. O que é que você tem que saber? Você tem que saber que o halogênio... Pessoal, expliquei ontem. O álcool, qual é o grupo funcional do álcool? Alguém se lembra qual é o grupo funcional do álcool? A hidroxila, professor. Exatamente, Cristiano. Cristiano, e a hidroxila tem prioridade ou não tem prioridade sobre a insaturação na hora de numerar? Quem é que manda? É a hidroxila. Perfeito. Nota 10 para o Cristiano. A hidroxila tem prioridade na hora de numerar. Tu começa a numerar do lado mais próximo da hidroxila. Já aqui, o halogênio não. O halogênio é um grupo funcional subordinado. O que significa dizer que é um grupo funcional subordinado? Quer dizer que ele tem status de ramificação. O halogênio, pessoal, é como se fosse uma ramificação. É como se fosse uma ramificação. Então, o halogênio, diferentemente do OH, que é a hidroxila, enquanto que a hidroxila ganha da insaturação, o halogênio perde da insaturação. O halogênio tem menos prioridade do que a insaturação. Professor, exemplo. Então, vamos aqui para algum exemplo. Nesse exemplo, vou botar bem aqui. Nesse exemplo, eu vou começar a numerar desse lado, que é mais próximo da insaturação, ou vou começar a numerar desse lado, que é mais próximo do halogênio. Eu começo a numerar do lado que é mais próximo da insaturação. Por quê? Porque o halogênio perde da insaturação na numeração. Ele perde. Então, tu vai começar a numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O halogênio, pessoal, é como se fosse o quê? Ramificação. E na nomenclatura IUPAC, todo mundo sabe que eu começo a numerar eu começo a nomenclatura com o nome das ramificações. Então, tu vai começar. No 4, tu tem um flúor. Cuidado. Na rádio funcional, tu usa o nome fluoreto. Aqui na IUPAC, tu já usa o nome do halogênio. Flúor. 4 flúor. Depois que eu dei o nome da ramificação, entre parênteses, porque o halogênio é como se fosse uma ramificação, eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Então, é pente. Ela é insaturada no carbono 2. 2En. E todo hidrocarboneto, eu termino o nome com O. O que está faltando para eu acertar essa questão? O que está faltando? Ver se é cis ou trans, para colocar... Ver se é cis ou trans. Exatamente. Parabéns, Bernardo. Então, essa dupla é trans. Então, você bota assim. Trans, traço. Professor, o halogênio segue a regra alfabética? Qual é a resposta? O que é que vocês acham? Sim ou não? E aí? Bora, ninguém. Segue sim, professor, se tem status de ramificação. Porque é status de ramificação. Então, segue a ordem alfabética. Se tu tem, por exemplo, metil e bromo, quem é que vem primeiro? Bromo. Porque B vem antes de M na ordem alfabética. Vamos botar um exemplo, então, para nossa colega. Então, como é que é a nomenclatura desse composto? Então, tu começa a numerar esse composto da direita, porque é mais próximo da insaturação.
Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado, aqui tu tem uma tripla. Então, aqui tu tem 2 carbonozinhos. Cuidado. Lembrar de começar a nomenclatura IUPAC sempre com o nome das ramificações. Tu tem o bromo e tu tem o metil. Mas, João Vitor, bromo vem antes de metil na ordem alfabética. Então, é 5 bromo, 6 metil, épite, 2 ino. Sempre quando o número de carbonos começa com H, como X ou épite, eu boto um hífen, norma da IUPAC. Então, entre o metil e o épite, eu tenho que botar obrigatoriamente um hífen. Morreu o conteúdo. Vamos agora para as questões da lista. Então, pegue a lista de haletos orgânicos. Pegue a lista aí de haletos orgânicos. Vou pegar ela bem aqui. Vai lá. Todo mundo pegando a lista de haletos orgânicos. Vou pegar ela aqui um segundinho. Compartilho já. Bora, pessoal. Hoje nós vamos até mais tarde, viu? É corrida contra o tempo. Muito conteúdo e eu não consigo deixar vocês na mão, não. Então, vou ensinar aqui tudo. Então, meu amigo. Bora lá. Ótimo. Maria Eduarda Gadelha fez uma ótima observação que eu vou falar já essa observação. Ótimo. Como sempre, ela foi à frente. Parabéns. Eu já ia falar essa observação. Perfeito. Isso aí. Parabéns. Deixa eu pegar bem aqui a lista, pessoal. Só um segundinho. Deixa eu só procurar que o professor Ivan me enviou ela aqui. Pessoal, no final da aula eu vou selecionar as principais questões de cada lista, viu? Se eu esquecer, me lembrem. Quem está faltando os plantões está vacilando. Esses plantões eu estou falando muita coisa importante que cai em prova. Bora lá. Não me esqueçam. Não façam esquecer que no final eu tenho que falar umas questõezinhas, as principais questões de cada lista para vocês. E dizer quais questões com certeza devem cair na prova, que todo ano cai, de cada conteúdo. Mas isso é só no final. Quem ficar até o final vai pegar esse filé mignon aí, só o filé, né? Bora lá. Tá aqui. Haletos orgânicos. Vamos lá. Vou pegar algumas questões aqui dessa lista para nós fazermos. Olha, essa questão 6 aqui já caiu demais em prova, viu? Tu é doido, essa questão 6 aqui cai direto. Pronto, isso aqui já tá bom. Bora lá. Bora lá, vamos começar fazendo essas questões. Vamos começar com a primeira, bora lá. Primeira questão diz o quê? Forneça a estrutura e o nome UPAC dos isômeros de fórmula C3H5Cl. Na aula de ontem eu expliquei como fazer essas questões. Eu falei na aula de ontem como fazer essas questões. Falei na aula de ontem. Primeira coisa, eu tenho que calcular o quê? Qual é a primeira coisa que eu calculo? IDH. 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 Então, o IDH desse composto vai ser 3. O cloro é halogênio. Então, o cloro, ele entra na conta. Então, é 3 menos 6 sobre 2, mais 0 sobre 2, mais 1. Então, o IDH aqui dá quanto? 3 menos 3 mais 1, o IDH dá 1. O que significa dizer que o IDH dá 1? Quer dizer que eu posso ter tanto a presença de uma ligação π ou a presença de quê? De um ciclo. Então, tem essas duas possibilidades. Cuidado. O B da fórmula lá
alfa menos beta sobre 2, mais C sobre 2 mais 1, o B é o número de quê? De halogênios mais o número de hidrogênios. Então, ele entra. Só que a questão não disse se o composto é cíclico, se o composto tem π. Então, tu tem que fazer as duas possibilidades. Tendo uma π e não tendo ciclo, ou tendo um ciclo e não tendo π. Então, a primeira possibilidade é tendo ciclo. Então, tendo ciclo, como é que pode ser? Então, tu pode ter um ciclo com 3 carbonos e um cloro. Pronto, olha o cloro aqui. E um cloro. Essa possibilidade. A outra possibilidade é apresentar uma π. Tu tem 3 carbonos e uma π. Onde tu pode botar o cloro? Tu pode botar o cloro aqui. Uma possibilidade. 3 carbonos e uma π. Tu pode botar o cloro aqui. Alguém sabe me dizer se esses dois compostos têm ou não têm isomeria geométrica? Alguém se garante de dizer se tem ou não tem isomeria geométrica? Eu acho que tem. Pronto. Eu acho que não. Por que não tem, Jéssica? Porque ele tá ligado a 2 hidrogênios, no caso, né? Exatamente. Para uma dupla ter isomeria geométrica, os ligantes das extremidades da dupla, obrigatoriamente, os 2 ligantes de cada extremidade da dupla, obrigatoriamente tem que ser diferente. Só que aqui, Bernardo, tu tem 2 hidrogênios. E aqui tu tem 2 hidrogênios. Então, não tem isomeria geométrica. Só que, se eu boto um cloro aqui, agora sim, eu terei isomeria geométrica. Porque os ligantes das extremidades são diferentes entre si. Então, esse composto pode se apresentar tanto dessa forma ou dessa forma aqui. Nessa primeira forma, tu botou o cloro para cima. Só que tu pode botar o cloro para baixo. E o hidrogênio para cima. Então, você tem quantas possibilidades no total? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tem 5 possibilidades. Questão boa. Essa questão é boa. Questão interessante, muito interessante. Vamos para a próxima. Próxima questão, número 2. Ele quer saber o menor policloreto. Então, tem dois ou mais cloros, acíclico, saturado e com 200 quirais iguais. Pô. É a mesma questão, do lista de álcool. Só que na lista de álcool ele disse que queria o menor glicol. O que é um glicol? Alguém se lembra o que é um glicol? A mesma coisa que o diol, professor. Beleza, queria qual Cristiano, tá ligado? É um álcool que tem 2 hidroxilas. Meso. Quando é que um composto é meso? Falei ontem. Quem é que lembra quando é que um composto é meso? Alguém lembra? Jéssica, quando é que o composto é meso? Quando ele tem o quê? 2 carbonos quirais iguais. Então, essa questão está entre aspas perguntando qual é o menor policloreto meso. Só que ele quer que seja o quê? Acíclico. Como fazer essa questão? Então, a resposta, pessoal, é essa. Ó. Então, tu tem que ter 2 cloros. Porque é um policloreto, né? E 2 carbonos quirais iguais. Esses 2 carbonos quirais são iguais. Aí o João Vitor me pergunta, por quê? Esse está ligado com cloro. Esse daqui também. Esse está ligado com metil.
Esse daqui também. Esse está ligado com hidrogênio. Esse daqui também. Esses dois carbonos quirais são idênticos entre si. Como é a nomenclatura? 1, 2, 3, 4. 2, 3 de cloro. 2, 3 de cloro. De cloro. Butano. Observação importante. O flúor. Às vezes você pode ver questões dizendo que a nomenclatura, quando tem flúor, bota o nome flúor. Até parece muito em simulado. Parece muito em simulado. Só que o correto pela IUPAC é fluoro. Fluoro. Então, na prova do professor Iban, fluoro. Um detalhe da primeira questão, esses dois compostos são isômeros geométricos. Geométricos. Que é um tipo de isomeria espacial, que é aquela cis e trans. Só que a questão na pergunta diz isômeros constitucionais. Isômeros constitucionais não levam em conta os isômeros geométricos. Então, de acordo com essa questão, a resposta seria 4 e não 5. Porém, na prova pode vir os espaciais. Por isso que eu fiz logo tudo, entendeu? Por isso que eu fiz logo tudo. A resposta completa é 5. Contando esses dois aqui, que são geométricos, por causa da dupla. Mas, como na pergunta ele pede os constitucionais, não leva em conta os espaciais. Então, a resposta seria 4. Mas é bom que vocês já aprenderam o jeito completo de se fazer. A terceira não vou fazer. Na verdade, a terceira eu vou fazer, mas a terceira é fácil. A terceira é fácil. Rádio funcional. Iodeto de quê? De isobutila. O nome desse radical aqui é isobutil. Isobutil. E esse daqui, se alguém acertar, é nota 10. Qual o nome desse radical que o cloro está ligado? Não. Tá certo. Cloreto de M-toluíla. Que diabo é esse M-toluíla? Alguém deve estar se perguntando. Eu vou fazer aqui para vocês o ouro. O ouro. Eu vou falar alguns radicais que vocês têm que saber na prova. Radicais que você tem que saber na prova. Quais são os radicais que você tem que saber na prova? Mariana, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Bora, vou anotando até aí. Bora lá. Continuando. Deu tempo para anotar, né?
Bora lá. Esses radicais é imprescindível vocês saberem. Bora lá. Qual o nome desse primeiro? Alguém sabe? Qual o nome desse primeiro radical? Vinil. Vinil. Segundo, alil. Isopropenil. Esses daqui eu já falei. E esses outros? Aprenda. Aprenda. Esse daqui é chamado de fenil. É derivado do benzeno. Um bando de gente vai errar na prova. Meu Deus, professor, tá jogando praga. Vai errar, mas não vai mais, porque vão aprender esse detalhe. Aqui é o benzeno. O benzeno tem hidrogênio. Hidrogênio, vários hidrogênios. Se tu tira esse hidrogênio aqui do benzeno, tu bota o ponto. Como esse radical é derivado do benzeno, o que que todo mundo quer fazer? Vou chamar de benzil. 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 Mas não, pessoal. O nome desse radical é fenil. Fenil. Cuidado. Fenil. Esse outro radical aqui é derivado do tolueno. O tolueno é esse composto. Esse carbono bem aqui do tolueno, tem um hidrogênio. Se eu tiro esse hidrogênio, eu boto o ponto. Como é o nome desse radical? Não é toluil. Esse sim é o benzil. Pessoal, isso aqui vai estar na prova. Bota a mão no fogo. Bota a mão no fogo. Vai ter questão desses radicais. Aprenda logo isso daqui. Aí esse radical aqui é derivado do tolueno. Olha o tolueno aí. Aí esse hidrogênio bem aqui do tolueno, vizinho da metila, eu tirei ele. Quando eu tiro ele, eu boto o quê? Eu boto o ponto. Eu boto o ponto. Aí depois tirei esse hidrogênio aqui, botei o ponto aqui e depois botei o ponto lá embaixo. Como é o nome desses radicais? Essa posição aqui é chamada de posição orto, ou O. Essa posição é meta, ou M. E essa posição é para, ou P. A posição orto é a posição que está ao lado da metila. Logo mais embaixo é a meta. E a posição oposta da metila é a para. O que o João Vitor me disse? O João Vitor mandou mensagem. Eduardo, aí eu li aqui a mensagem. Como é que eu vou lembrar de orto, meta, para? João Vitor, lembre que aqui eu vou fazer... Eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar desenhar uma pessoa. Vou tentar desenhar uma pessoa. O que é orto? Imagina que aqui essa metila seja a cabeça da pessoa. Orto, orelha. Aí logo embaixo da orelha vem a mão. E lá embaixo vem o pé. Então, qual é a primeira posição? Orto, orelha. Mais embaixo, M, mão. E lá embaixo, P, que é pé. Duvido errar agora sabendo esse bizu. Orto, meta, para, orelha, mão e pé. Orelha, mão e pé. Orelha, mão e pé. Pronto, morreu. Erra se quiser. Erra se quiser. Agora que vocês sabem esses radicais, bora lá fazer a questão. Então, pessoal, esse daqui vai ser o cloreto. Cloreto de quê? Essa posição é a orto. E essa daqui é a meta. É a meta. Então, é cloreto de orto ou O. Tanto faz tu botar orto ou O. Ortotoluíla. Aqui é brometo. Brometo de quê? De isopropenila. Etil ali na B não seria meta? Ai, mesmo, meta, desculpa. Verdade. Falei uma coisa e escrevi outra, né? Meta, isso. Aqui é orto e aqui é meta. Isso.
metatoluína. E aqui, ó, o fluoreto de quê? Qual o nome desse radical? Sec-butila. Sec-butila. Por quê? Porque o radical está no carbono secundário. Pronto, tá aí. Quarta questão é um tipo de questão que cai muito em prova, viu? Bora lá, vou até tirar a print aqui dela para deixar ela espelhada maior. Bora lá. Vamos fazer a quarta aqui. Como é que é essa quarta? Então, ele traz uma reação que tem Rx, a questão já trouxe a reação, ou seja, a questão disse assim, meu filho, já estou te trazendo tudo. Saiba pelo menos usar os coeficientes estequiométricos, por favor. Então, a reação é de 1 para 1 para 1 para 1. A questão te trouxe tudo, pô. Pô, a questão te trouxe até a reação. Já é isso. Aí ele disse o quê? Ele disse que quando 39, ei, pessoal. Eita, meu Deus. Isso aqui é bom demais de cair em prova. Ai, meu Deus do céu. 39,6 gramas desse aleto vai reagir com água. Por isso que o nome é hidrólise, pô. E vai produzir 17,6 gramas do álcool. Aí ele quer saber qual o nome, qual é a estrutura e o nome desse aleto de alquila, sabendo que ele apresenta cadeia normal e um centro quiral. Isso aqui cai em prova, o pessoal fica tudo doido. Diabo que faz isso? Como diabo que faz isso? Como diabo que faz isso? E aí, como diabo que faz isso? Muito simples. 1 mol desse composto aqui forma 1 mol desse daqui. Então, 1 mol de Rx, quando reage, forma 1 mol de ROH. É estequiometria. Mas, qual é a massa molar do Rx? A questão não disse que é um iodeto. Menino, se é um iodeto, o X é iodo. O X é o iodo. É o halogênio, é o iodo. Pronto. Tu substitui na questão. Então, 1 mol desse Ri forma 1 mol do álcool, que é o ROH. Mas qual é a massa molar? Qual é a massa molar de 1 mol desse Rx, que é o Ri, né? Que é o Ri. Aí nós vamos olhar aqui. A massa molar do radical, tu não sabe. É R. Mas a massa do iodo, a questão traz que é 127. Então, 1 mol do Ri é a massa do radical, que tu não sabe a massa molar do radical, mas tu sabe que a massa molar do iodo é 127. Forma 1 mol do ROH. Forma 1 mol do ROH. Qual é a massa molar do ROH? É a massa de R, que tu não sabe. A massa do oxigênio, que é 16. E a massa do hidrogênio, que é 1. Então, é gramas. Então, se isso daqui, quando reage, forma isso, a questão diz que 39,6 formou 17,6 gramas. Agora, você vai fazer um cruz-credo e vai descobrir a massa de R. Então, vai ficar 39,6 R mais 39,6 vezes 17. Professor Ivan ama botar essa questão na prova, viu? Ele vai mudar só os dados. Então, é bom saber fazer esse tipo de questão, viu, bichão? É igual a 17,6 R mais 17,6, que multiplica 127, que é 2.235,2. Resolvendo isso daqui, tu vai encontrar o valor do R. Quanto é que vale R? Vai ser 39,6 menos 17,6. Então, Então, vai dar... Quanto é que vale o valor de R aqui? O valor do R é 71.
Pronto. R vale 71 gramas. Mas, professor, o que diachos é esse R? Até hoje eu estou sem entender o que diabo é esse R. Menino. O que é esse R? Pessoal, esse R é nada mais, nada menos do que um radical que tu não sabe. E todo radical, só tem carbono e hidrogênio. Então, isso é o R. É um radical que tem carbono e hidrogênio. E tu não sabe quantos carbonos tem nem quantos hidrogênios. Mas tu sabe que a massa do carbono é 12 e que a massa do hidrogênio é 1. E que a massa do radical é 71. Então, 71 vai ser igual ao quê? 12, que é a massa do carbono, vezes a quantidade de carbono que tem nesse radical, mais 1, que é a massa do hidrogênio, vezes a quantidade de hidrogênios que tem. Então, tu vai encontrar que 71 é igual a 12x mais y. Como resolver esse sistema? Então, na prova, se cair essa questão na prova, vocês vão resolver do jeito que eu estou fazendo aqui. Não muda nada. Não muda nada no jeito de fazer. É idêntico. Como agora descobrir o x e o y? Alguém sabe como descobrir o x e o y? Quem é que me ajuda aí? Usa o IDH, professor? Não, mas foi boa a ideia. Alguém sabe? Bora, pessoal. Essa questão aqui vai cair. Ninguém. Pessoal, quando chegar nisso bem daqui na questão, tu vai procurar qual é o maior valor de x. Não é colocar y em função de x, não. Você vai sempre descobrir o maior valor de x. Qual é o maior valor de x para resolver esse sistema? O maior valor de x pode ser 6. Quanto é 6 vezes 12? 6 vezes 12 vai dar 72. Então já passa de 72. Tem que ser 5. Então é 5. Meu amigo, sempre faz... Rapaz, essa questão aqui é um ponto garantido da prova se cair. Que a chance de cair é grande. Vai resolver do mesmo jeito. Até se tu decorar o jeito que eu fiz, faz na prova que chega na resposta. Quando o x é 5, quanto é 12 vezes 5? 60. Para 71, então o y tem que ser 11. Então, qual é a fórmula do meu radical? É C5H11. Mas a questão quer saber a fórmula de quem? Do meu halogênio, do meu aleto. O aleto não é RI. O aleto não é RI. Então, é o R, que eu já sei que o R é C5H11, e o I. Então, esse é meu halogênio. C5H11I. Aí ele disse que esse meu halogênio tem cadeia normal e tem um carbono quiral. Só que eu não sei se esse meu halogênio tem ligação pi ou não. Se ele é cíclico ou não. Então, tu tem que encontrar o IDH. Vai ser 5 menos 12 sobre 2, mais 0 sobre 2, mais 1. Aí, o IDH dá 0. O IDH dá 0. O IDH dá 0. Então, esse meu composto, ele não tem nem pi nem ciclo. Nem pi nem ciclo. Nem pi nem ciclo. E tem quantos carbonos? 5. Só que ele tem que ter cadeia normal e um centro quiral. O que significa dizer que ele tem que ter cadeia normal? Alguém sabe o que significa cadeia normal? O que é cadeia normal? Ninguém. Sem ramificação. Então é cadeia sem ramificação. Então ele tem que ter 5 carbonos na cadeia principal. E ele disse que ele vai ter um carbono quiral. Então o iodo tu tem que botar aqui para esse carbono ser quiral. Por quê? Porque se tu bota o iodo aqui no meio, esses dois ligantes desse carbono são iguais. Aí esse carbono não seria quiral. Então o iodo tu tem que botar aqui, ó. Aí esse carbono é quiral. Ah, Eduardo, mas tu não disse que halogênio tem status de ramificação? Meu amigo, não confunda as coisas.
Isso é na nomenclatura. Na nomenclatura, o halogênio é como se fosse ramificação na nomenclatura. Mas é óbvio que halogênio não é ramificação. Claro que não é. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então o nome é 2-iodo pentano. Pronto, morreu. Essa é a resposta. Pessoal, resolvendo desse jeito, encontrando o maior valor de X, eu acho o melhor jeito de resolver, porque economiza conta. Economiza conta. Economiza conta. Economiza conta. E a rádio funcional? Iodeto de sec pentila. Pentila. Por quê? Porque quando tu encontra o nome do radical, o ponto fica aqui no carbono secundário. E é um 5 carbonos, é iodeto de sec pentila. Beleza? Ui, papai, mais uma questão feita. Vamos para frente, vamos para frente. Eita, vocês me matam. Bora fazer essas duas. Para cá. Essa questão aqui, pessoal, cai muito em prova. A questão de número 6 cai muito em prova, viu? Deixa eu tirar bem aqui um print dela melhor, para não ficar o meu nome em cima da questão aí na tela de vocês, né? Então ele quer saber nessa questão, qual é a distância entre os átomos de iodo. Isso aqui não é questão de química. Isso aqui é questão de geometria. É só tu lembrar o quê? Bora, me ajudem. Quem são os geométricos aqui desse grupo? Ixi, não tem nenhum geométrico aqui. É só tu lembrar que todo hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ele disse que a ligação carbono-carbono, carbono-carbono, vale quanto? 140, né? Então, essas ligações aqui valem 140. Então, bem aqui vale 140 e bem aqui vale 140. Então, daqui até aqui, vale quanto? 280. Aí ele disse que a ligação carbono e iodo vale 210. Então, aqui vale 210 e aqui vale quanto? 210. Aí, somando tudo, vai ficar quanto? 210 mais 210, que é 420, mais 280, que vai ficar quanto? 420 mais 280, 700. A resposta é 700 pm. Pronto, morreu. Aí na prova, sabe o que ele faz na prova? Como é que ele vai fazer na prova, hein? Alguém sabe? Bora, vocês aí. Como é que ele vai botar na prova? Bora, galera. Em um tipo ele pode botar isso, em outro ele pode botar isso daqui, ó. E aí, qual é a distância entre esses dois e outros? Como resolver? Bora. Como é que resolve isso daí, meu Deus do céu? Chama o Irani. Anular a questão. Não, chama o Irani, não. Como é que resolve isso? Alguém? Ninguém. Rapaz, é fazendo Pitágoras, né, não? Pitágoras? Onde é que tá esse ângulo de 90 aí, macho? Não, Pitágoras não. Calma aí, eu me esqueci aqui. Pitágoras não. Então, Lei dos se cai... cossenos. Olha aí a Letícia, isso aí, lei dos cossenos. Isso aqui para cair em prova, ó, se cair essa daqui na prova, eu quero um bolo de presente. Então, ó, chama aqui de x, esse ângulo aqui vai ser de quantos graus? Esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui é de 120. Aí, aqui vale 210, aqui vale 140. Aqui vale 140, aqui vale 210. Então é como se tu tivesse esse triângulo aqui, ó. Aqui vale quanto? Eita, desenho feio.
Então, isso aqui vale 120. Aqui vale X, né? Que eu quero saber. Aí, esse lado aqui é 210 mais 140. Que é quanto? É 350. E esse outro lado também é 140 mais 210, 350. Aí tu usa a lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a quê? 350 ao quadrado mais 350 ao quadrado menos 2 vezes 350 vezes 350 vezes o cosseno de 120, que é menos o meio. Aí cancela aqui. Aí tu vai encontrar que x ao quadrado é 3 que multiplica 350 ao quadrado. Então, x é 350. Não é tão difícil, não. Raiz de 3. Pronto, tá aí. Se cair esse daí na prova, vocês matam. Vocês matam a questione. Olha aí, quem ficou até agora no plantão vai saber até fazer essa, se cair na prova. Beleza? Bora agora para a questão de número 5. Como fazer a questão de número 5? Eita, tô fazendo a lista toda, né? E aí, professor? A vida de vocês está muito fácil. E aí, Professor, professor? o Ivan falou hoje na sala que não ia cair assim que a 10. Ah, não? Não quer assim? Ah, meu amigo. Ah, rapaz, pô, então tá só o filete, que eram as mais complicadas da lista, era 5 e a 10. Aí ele tirou as duas mais difíceis. Aí tá só o filé, né? Não? Pronto, pois as mais difíceis eu já fiz. Rapaz, eu não sei, porque lá na minha sala ele fez essa quinta aí, que é até uma questão preparatória do ITA. É, mas se não vai cair, show. Pois é. Só se minha Rapaz, prova foi igual a professor, deles também. pois é, o E- problema é que tem turma que as provas são diferentes. Por exemplo, a Ah, turma do Jean, o foco é tipo, é como se fosse a turma do Ita. Aí o foco é um pouquinho diferente. entendi. Então é o seguinte, eu ministrei na aula passada álcool, fique no plantão, que agora eu vou começar a falar as coisas importantes. É bom ficar no plantão, essa é a hora de ficar no plantão. Eu ministrei na aula passada álcool. Assista o plantão, que tem tudo lá. Sabendo aquilo, eu acho muito difícil errar a questão na prova de álcool. Com exceção de uma coisa, que é o que eu vou falar agora. Então, essa questão já vem caindo, que eu vou falar agora, é uma questão que já vem caindo. Tirando tudo que tem no meu plantão de álcool, só falta isso para completar. Essa questão de álcool que eu vou falar para vocês vem caindo há uns 3 anos consecutivos. Em prova do Ivan, simulado do professor Ivan, até no Enem cai essa questão. A questão é, duas questõezinhas. Exemplo 1 logo aqui. Aí depois disso eu vou falar o que vai cair, o que pode cair, o que é importante vocês ficarem veaco, ficarem esperto na parte de ciclanos e na parte de hidrocarboneto aromático benzenóide, o que pode cair. Mas já eu vou falar. Nós vamos até 22h50, a gente para aqui. De álcool, eu esqueci de falar duas coisas. Primeiro, essa questão cai direto em prova. Tu aqui tem 2 compostos. Esses 2 compostos, pessoal, são isômeros. Ou seja, eles possuem a mesma fórmula. Eles são isômeros. Ótimo, ótimo. Na letra A, o professor Ivan vai perguntar: quem tem maior ponto de ebulição? E na letra B, ele bota essa questão aqui. Quem tem maior solubilidade em água? Letra A. Entre esse primeiro composto e esse segundo composto, alguém sabe quem tem maior ponto de ebulição? Alguém se garante aí de falar? Quem é que se garante aí? De ligar o áudio e falar. Por quê? Por conta da ligação de hidrogênio. Pronto, matou. O André matou.
Questão manjada na prova. E a resposta é essa. O que tu tem que saber? Ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É a temperatura para tu passar as moléculas do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, para tu passar uma molécula do estado líquido para o estado gasoso, tu tem que separar as moléculas. Para tu passar do líquido para o gasoso, tem que separar elas. Ora mais. O que acontece? O álcool, que é esse composto, pessoal, o álcool, as moléculas dos álcoois estabelecem entre si ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio acontece sempre quando tu tem OH. Se tu tem OH, tem ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio é uma interação muito forte, muito forte. Então, essas moléculas de álcool estão muito unidas entre si. Ou seja, é muito difícil tu separar elas. Porque elas estão unidas por uma interação muito forte. Já esse composto não tem OH. Então, ele não faz ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Ele faz outra interação chamada de dipolo-dipolo, que é uma interação mais fraca. Então, qual tem maior ponto de ebulição? A resposta que tu vai botar na prova é uma resposta de uma linha. Não enche linguiça. Só bote isso e ganhe seu ponto. Quem tem maior ponto de ebulição é o álcool, vírgula, pois suas moléculas fazem entre si ligação de hidrogênio. Ponto. Ganha seu ponto e vai para casa feliz. Morreu. Segunda questão. Qual desses dois tem maior solubilidade em água? Então, vamos lá. A questão está falando de água. A água é essa estrutura da água. O que acontece, pessoal? O que acontece é que a água tem OH. A água tem OH. A água tem OH. Ou seja, a água, por ter OH, ela faz ligação de hidrogênio com esse composto e também faz ligação de hidrogênio com esse composto. Ou seja, esse composto aqui, tu não acabou de dizer que não faz ligação de hidrogênio? Menino, esse composto não faz ligação de hidrogênio com ele mesmo. As moléculas dele não fazem entre si ligação de hidrogênio, mas ele faz com a água. Porque a água tem o quê? OH. Então, a água interage da mesma forma com esses dois compostos, tanto com o primeiro quanto com o segundo. A água interage do mesmo jeito com eles. Ou seja, eles possuem a mesma solubilidade em água. Então, a resposta é essa. Os dois têm a mesma solubilidade em água. Mesma solubilidade em água. A última observação para eu dizer quais questões é importante de ciclano e de compostos aromáticos, benzenóides, é que se tu tem um álcool com uma hidroxila e se tu tem um álcool, por exemplo, com duas hidroxilas, é óbvio que esse álcool é mais solúvel em água. Por que ele é mais solúvel em água? Porque como ele tem duas hidroxilas, ele faz mais ligações de hidrogênio com a água. Então, quanto mais OH um álcool tem, mais ele é solúvel em água. Morreu álcool. Então, você já tem duas aulas prontas. O que eu tenho a dizer? Pegue as listas que eu vou começar a falar dos dois conteúdos, ciclanos e hidrocarboneto aromático benzenóide, o que geralmente cai em prova. De ciclano, tu pode ter uma certeza na tua vida. Isso você pode ter uma certeza. O que cai de ciclano? Pode ter certeza. De ciclano, primeira coisa que cai, tensões de Bayer. Então, o professor Ivan anotou no caderno sobre tensões de Bayer.
Como assim? Ele anotou lá. Entre o ciclopropano e o ciclobutano e o ciclohexano, quem é que tem maior tensão angular? Quem é que prefere reagir por adição? Quem é que prefere reagir por substituição? Isso vai cair na prova. Então, é certeza. Segundo que vai cair, ciclohexano tem a forma cadeira e barco. Aí tu tem que saber que na forma cadeira tu tem o hidrogênio axial e o hidrogênio equatorial. Aí tu tem que saber qual é o mais estável. Ou seja, é a questão 5 da lista de ciclano. Estila aquela questão, cai na prova. Estila a questão 5. Então, de ciclano, tu tem que saber bem tensão de Bayer e saber as formas cadeira e barco do ciclohexano. E saber fazer a questão 5 da lista. É o que cai, é o que cai. Outra questão importantíssima é a questão 2, 3 e 4. Eu não indique para a prova sem saber fazer a 2, 3 e 4, que são essas questões de isomeria espacial dos estereoisômeros, que é a questão 4, e a questão 3, saber que um ciclano tem maior ponto de ebulição do que um alcano. Eu não indique para a prova sem saber fazer essa. Isso é de ciclano. E de aromáticos, e dos aromáticos, o que sempre cai? O que sempre cai em prova de aromático, muito, é nomenclatura. Então, saber bem nomenclatura dos aromáticos. E se não cair na prova nomenclatura, vai cair a velha questão que o Ivan ama. Qual é a questão que o Ivan ama? São as questões. Então, essas questões que eu vou botar são as principais. São as questões, 2 pontos. Questão 4, 5, 8 e 9. Essas são as 4 questões mais importantes da lista de hidrocarbonetos aromáticos benzenoides. Questão 4, questão 5, questão 8 e questão 9. Essas são as mais importantes. E a 7, né? E a 7. 4, 5, 8, 9 e 7. Que essas questões de... Se tu pega o fenantreno, quantos compostos dibromados, quantos dialetos, radicais bivalentes. Então, essas questões são importantes. O que eu posso fazer por vocês? O que eu não faço por vocês, né? Eita, mas eu sei do segundo ano. Eu vou viajar amanhã. O que eu posso é pegar um dia de noite na minha viagem e marcar um plantão com vocês para a gente revisar as 2 aulas, que é ciclano e hidrocarboneto aromático benzenoide. Ou um dia de manhã cedo. Eu vou ver a possibilidade e repasso no grupo se isso puder. Beleza? Mas eu aviso sempre no grupo. Então, do mais, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Gostaram do plantão? Gostaram? Aí a gente depois vê isso aí. Mas, pessoal, o mais importante eu falei. Beleza? Pois um abraço para vocês e tudo de bom. Boa noite, né?